Na Semana Santa, segundo a tradição cristã, comemora-se a morte, ressurreição de Cristo, que é a Páscoa, né? Aí muitos dizem, Jesus Cristo veio porque o Pai enviou o Filho para morrer por nossos pecados. Eu discordo totalmente dessa tese de que Jesus Cristo veio para morrer. Acredito que Deus tem mandado o seu próprio e único Filho para ensinar a humanidade a viver bem em busca da felicidade. Porque se vivesse como ele ensinou na época, a humanidade iria chegar à felicidade como consequência da vivência do ensinamento dele. Mas uma parte da humanidade achou por bem que ele morresse, porque ele estava interferindo demais e invadindo, né, a privacidade da elite, dos poderosos, beneficiando a pobreza, né, os pobres da época. Então ele estava causando uma revolução e eles viram que iriam perder o comando de tudo, porque se o pobre, aquele que produz a riqueza, ele é alertado e ele abre o olho, tem consciência do que ele acaba sendo subversivo, né? Ele vai procurar seus direitos, porque a ele se deve a produção da riqueza e ele não está sendo beneficiado com isso. Então Jesus Cristo veio ensinar que todos somos iguais e que o mundo é de todos. Não existem privilegiados. Não existe, não é para existir privilegiados. Aqueles que dominam, que têm direito a tudo, em detrimento daqueles que não têm nada. E por isso o mataram. Ele interferiu, né, nessa dinâmica de que alguns são privilegiados e merecem ter tudo. E uma grande parte, uma maioria, não merece. Eles só têm que produzir. Como diz o Feliciano, tem que trabalhar até a exaustão, né? Um pastor, picareta, não é pastor, é um picareta, né? Um mercenário da fé, que diz isso na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão, para que eles, os privilegiados, tenham mais, não é? Como o Bolsonaro e o próprio filho dele também dizem. Vocês não podem ter direito, porque senão não terão emprego. Então, acaba sendo com os direitos para que possam ter emprego. Isso é uma mentira. O Sóstenes Cavalcante, então, todos esses picaretas da fé, né? Esses picaretas, mercenários da fé, são seitas, não são igrejas. Tem muitos pastores bons, né? Tem muitos evangélicos bons, tem católicos bons, mas também tem os maus. Aqueles que não entenderam o que Jesus Cristo ensinou. E que continuam ensinando a todo dia. Porque quando privilegia a todos, todos têm direito, a coisa vai melhor. Tudo vai melhor. Agora, quando privilegia uma meia dúzia e todo o restante da população é oprimido, é excluído da riqueza, a coisa não vai bem, desanda. Então, não é que eles não entenderam os ensinamentos de Jesus Cristo, é que são pessoas ruins, de índole ruim, são pessoas cruéis. Então, essas pessoas não merecem estar no poder. Não merecem, porque elas vão lutar contra tudo o que é bom para o povo. São vendilhões. A eles só interessa acumular riqueza. E fazem de tudo para continuar no poder e cada vez mais ter mais poder para poder oprimir mais e ganhar mais e produzir mais riqueza. É uma vaidade. Já pecam por aí, porque é uma vaidade tola. Eles querem ser maior que os outros, porque quanto mais riqueza tiver, mais pode oprimir o outro, porque daí tem o poder, um pseudo-poder também. Porque é uma gangorra esse negócio de poder econômico. Veja os grandes ricos, uma hora um é o mais rico do mundo, daqui a pouco ele perde a posição, vai para segundo, para terceiro, o outro cresce. Então é uma vaidade tola, vaidade burra. Mas enquanto isso, faz com que a maioria da população sofra, oprimida, com necessidade de tudo, sendo que é ela que produz a riqueza. Então Jesus Cristo não veio para morrer, ele veio para ensinar a humanidade a viver bem, buscar e conseguir a felicidade através da boa vivência, do viver bem. Mas o viver bem é ter fraternidade, é ter amor. Isso é que ele nos ensinou. Só que uma grande parte não quer isso. Ele quer se dar bem às custas de outros. E através de mentiras, porque são falsos, não dizem a verdade. Alguns acreditam neles por conveniência, por conivência ou porque são tolos. Mas você, que é inteligente, vai saber definir nessa eleição quem defende o povo, a maioria do povo. Aqueles que produzem realmente a riqueza. Aquele que defende o nosso país, aquele que defende a nossa soberania, que quer uma vida melhor para todos. Não vai tirar de ninguém, apenas vai distribuir melhor a riqueza, porque o Brasil é de todos nós. Não existe uma classe que tem que ser privilegiada porque eles merecem mais. Não, o país é de todos, e a riqueza gerada tem que ser distribuída entre todos. Por isso, veja bem, em quem você vai votar esse ano? Naquele que tem a vaidade de querer o poder pelo poder e acumular riqueza e dar a riqueza somente para aqueles seus amiguinhos, sua família, em detrimento do sofrimento e da opressão da maioria? Não, esse não é correto. Veja quem uma vida toda trabalhou para que todos vivam melhor. Aquele que já tem uma história de vida. É uma história de vida. Sempre lutou para que haja justiça social. Veja bem de quem nós estamos falando. Analise a história, o passado, a trajetória da pessoa. Como alguém vai querer vender praias, se as praias são para todos, o povo brasileiro todinho, né? Queria vender praia por quê? Facilita a entrada de armas, de drogas, né? Privilegiando aqueles que têm o poder econômico, né? Que iriam construir resort e abrir entradas de coisas ilícitas para o país e também passagem de muita coisa ilícita, porque daí é difícil controlar tudo isso aí. Enquanto é da União as praias, e que é de todos, todo mundo pode estar ali e alguém vai ver isso aí e denuncia. Agora, se é particular, proíbe-se a entrada de pessoas, não pode ter fiscalização. Né? Quem que participava de um gabinete de ódio na gestão do pai dele? Então vamos ver nessa eleição. Veja bem, o candidato Lula, a trajetória dele, começou como sindicalista defendendo melhores salários para os funcionários, para os trabalhadores, aqueles que produziam a riqueza das empresas.
como deputado federal, também trabalhou para gerar benefício para o povo ali. Como presidente da República no terceiro mandato já, veja o quanto de benefícios já trouxe para o país, melhorando a situação do país lá fora, trazendo investimento externo. Pagou a dívida externa, nos livrou da opressão e da manipulação do FMI. Gerou divisas e fez um colchão de mais de 300 bilhões de dólares. Isso significa mais até de 2 trilhões de reais. É um capital de giro do país, para não sofrer tanto com as lambanças internacionais que acontece lá fora. Quando não era o Lula, atingir diretamente o país, nós sofrimos muito. Agora não, pode estar o maior Huawei lá fora, a maior zorra, e o país está caminhando razoavelmente bem. Não tem esse negócio de toque de caixa, é tudo um planejamento de longo prazo. Como era governo Temer, governo Bolsonaro, governo Fernando Henrique, eles não tinham planejamento, gente. Era tudo feito a toque de caixa. Ah, furou o pneu. Ah, não tem step, então vamos comprar o step para colocar no carro. Não é por aí. Tem que ter um step e calibrado. Furou o pneu, troca-se na hora e continua a viagem. Não tem essa de, vamos resolver depois que acontece. Isso aí não é governo. Isso é um malabarismo, uma pessoa inconsequente, sem planejamento, desorganizadamente. Muito desorganizadamente esse pessoal tocou o país. Não tinha responsabilidade nenhuma com o povo. Sempre entregando toda a riqueza do país, as melhores empresas. Fernando Henrique entregou, Vale do Rio Doce, CSN, um monte de empresas, as maiores empresas, melhores empresas do país, entregou para o estrangeiro. O outro agora, o Temer, loteou o nosso petróleo, entregou de mão beijada para as empresas de petróleo multinacionais. O outro estava querendo vender tudo, vendeu aí Eletrobras, vendeu um monte, vendeu a BR Distribuidora. Poxa, o que é isso? O governo Lula não vendeu nada. E pior que eles sempre venderam as empresas do país, venderam o patrimônio público, nunca tinha dinheiro para nada. O dinheiro simplesmente sumia. O Lula nunca vendeu patrimônio nenhum e você veja quanto investimento está tendo no país. Mas por quê? Porque tem planejamento, tem compromisso com a nação e com o povo brasileiro. É isso que nós temos que ver. Quem tem compromisso com a nação, com a nossa soberania e com o povo brasileiro. Isso sim é responsabilidade, isso sim é um governo de verdade. Jogar na mão de aventureiros o nosso país, para administrar o nosso país, não. É fazer o povo sofrer, é fazer a nossa economia ir à bancarrota e entregar toda a riqueza do país para o estrangeiro. Não vejo o Bolsonaro querendo vender a Amazônia? Agora o outro diz que vai privatizar tudo. Privatizar é uma coisa, não privatizar nada, vai entregar de mão beijada. Estava lá entregando terras raras, agora antes de ser presidente, antes de passar pela eleição, já estava entregando tudo do Brasil aos Estados Unidos. O que é isso? Um país que sobretaxou nosso país, estava gerando opressão no Brasil, e o Lula teve que consertar com negociações para tirar toda aquela taxação. Poxa, isso é coisa de moleque, não é coisa de presidente da República. Esse cara não merece, ele tinha que estar na cadeia, porque é um traidor da pátria, oferecendo nossas riquezas em troca de apoio para pegar a presidência. Você é um bandido. O que é isso? Agora você, que se diz cristão, me desculpe, mas se você votar em bandidos, votar em quem não defende o povo, você não é cristão. Você está seguindo Satanás. Esses caras são satânicos. Essas seitas são satânicas. Aqueles que dizem, não deixe seu filho estudar, porque querem oprimir os seus descendentes. Então fuja disso enquanto há tempo. Se você realmente diz seguir Jesus Cristo, veja bem, pergunte o que ele faria nesse caso. E o que ele faria, faça. Em quem ele daria um voto de confiança? Naqueles que oprimem o povo, que entregam toda a riqueza de um povo ao estrangeiro, ou aquele que defende a nação, defende a soberania e defende o povo, promove o bem-estar do povo brasileiro. Pense bem. Porque se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, acho que as pessoas que promovem o bem-estar da população não seriam aqueles que iriam matá-lo, que iriam assassiná-lo. Quem iria assassinar Jesus Cristo hoje são aqueles que querem a opressão do povo, que lutam contra o bem-estar do povo em favor do poder econômico, de si mesmo e dos seus amigos. Então pense bem nisso.